a sua rádio onde você estiver. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emilinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia, região, bom dia, Paraguai, bom dia, Argentina. Antes de eu dar bom dia aqui para os meus colegas, eu vou rapidamente passar uma coisa muito importante e que tem tudo a ver com o nosso programa. Mas depois eu volto com os outros bom dias, porque já estamos com gente aqui no estúdio. Gente muito importante da cidade. Toda cidade tem muitas histórias e memórias. História é um exercício social e sua elaboração parte de diferentes pontos de vista. Contar ou escrever a história de uma cidade é um processo permanente, vivo e diz respeito a todos sem regalias. Toda memória pressupõe registros. Ela é seletiva e agrega sentimentos, experiências que por algum motivo foram guardadas. Nosso espaço é aberto a todos aqueles que queiram compartilhar as suas versões. É importante lembrar e falar sobre o que foi vivido. Essas histórias transmitem os valores e as visões de mundo, e isso nos ajuda a compreender como vivemos hoje e, quem sabe, o futuro que construiremos. Agora sim, bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia, Samela, bom dia, Luciana, bom dia, Márcio, aqui toda a equipe da Transamérica Foz. Meu bom dia muito especial para a professora Maria Odete Rolon, que já está aqui conosco nos nossos estúdios, ao vivo e em cores, aqui no nosso estúdio. Dizer que é um dia maravilhoso, né? Você viu que domingo lindo hoje, né? Muito Estamos aí com mais ou menos 20 graus aí. Dia de decisão no futebol de Foz do Iguaçu, né, Márcio? Queria aqui iniciar o nosso programa de hoje dizendo que já estou com o meu ingresso para o jogo de hoje, às 18h30, no estádio do ABC. Vamos lotar o estádio do ABC lá e vencer o Operário de futebol para nós irmos aí para a final do Campeonato Paranaense. Uma coisa histórica para Foz do Iguaçu também, né? Estar na decisão do Campeonato Paranaense. Então, uma alegria muito grande, uma semana bastante corrida, né? Tivemos aí todos os trabalhos aí no Parque Nacional, todos os trabalhos aqui na cidade, muita gente visitando nós em Foz do Iguaçu. Vamos deixar aqui o nosso WhatsApp aqui da Rádio Transamérica Foz, quem quiser participar. Hoje nós vamos ter, né, Luciana, o livro Meu Vizinho, o Parque Nacional do Iguaçu. Nós vamos fazer então o sorteio do livro durante o programa. A professora Maria Odete já está recebendo o seu exemplar também aqui do livro, contando a história desses 76 anos do Parque Nacional do Iguaçu. Então, quem quiser participar do sorteio do livro Meu Vizinho, o Parque Nacional do Iguaçu, o nosso WhatsApp é 4588282828 ou através do telefone 3028-2828. Ok, fanpage Transamérica Foz. Vamos lá, hein? Facebook rolando. Vamos dar então nosso bom dia especial para a professora Maria Odete. Muito obrigado pela sua presença. Os estúdios aqui da Transamérica Foz estão abertos para a senhora, professora. Bom dia ao senhor Pegoraro, Maria Rita de Araújo, sua filha Pâmela, a equipe da Rádio Transamérica e aos ouvintes brasileiros, paraguaios e argentinos. Eu agradeço antecipadamente o convite e, ao mesmo tempo, o livro que eu acabo de receber, pois eu tenho a alegria de ser 4 anos mais velha
do que a história do Parque Nacional. Uau. Eu tenho 80 anos. Que maravilha, hein? Que gente, beleza. mas antes de voltarmos com a professora Maria Odete, a gente vai ouvir uma música que ela vai gostar muito, eu sei disso também. E depois tem mais uma que é um pedido meio especial da senhora também. Nós vamos ouvir com Carmen Miranda, Tico Tico no Fubá. É um chorinho composto por Zequinha de Abreu, apresentado pela primeira vez em um baile na cidade de Santa Rita, do Passa Quatro, interior de São Paulo, em 1917. Parte da história da canção foi contada no filme homônimo de 1952. Vamos lá, Márcio? O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa em cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa em cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Que bonita essa música, hein, Rita Araújo? Essa você tirou do baú mesmo, hein? A Sam, ela vai lá no fundo do baú. Ela está procurando as músicas realmente importantes aí da nossa história. Eu queria dizer para vocês que nós recebemos nessa semana uma doação para o Espaço Memória das Cataratas, aquele espaço que eu nem falo que é um pequeno museu, né? É um espaço ainda dedicado à memória do Parque Nacional do Iguaçu, de Foz do Iguaçu, de toda a região, que está localizado lá no centro de visitantes do parque. Então todos os ouvintes estão convidados a ir lá visitar esse espaço. É gratuito o estacionamento, é gratuito a visitação e importante, né, conhecer um pouquinho da história do Parque Nacional, essa história maravilhosa desses 76 anos da criação do parque, mas temos fotos antigas lá no parque da década de 20, da década de 30, antes mesmo de ser um parque nacional. Então é um espaço muito bacana. E nós estamos recebendo muitos objetos, muitas doações, muitas fotografias dos pioneiros, principalmente de Foz do Iguaçu e da região. Mandar um abraço também especial para a dona Iraci, lá de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. E dona Iraci está aqui em Foz do Iguaçu, visitando os parentes e visitando as cataratas do Iguaçu. Você também que tem aí seus parentes em casa, que está recebendo visitas nesse domingo bonito,
Telefone aqui para nós da Rádio Transamérica Foz no 3028-2828 e deixe a sua mensagem com a Luciana. Bom, como nós falamos, a nossa entrevistada de hoje, a professora Maria Odete Rolon, já está aqui conosco, contando histórias para nós já aqui no intervalo, né, durante a música. Realmente ela inspira, a sua história inspira para a nossa vida também, para a vida de Foz do Iguaçu, tenho certeza. Dona Maria Odete, como que foi aí a chegada da senhora, a chegada da sua família aqui em Foz do Iguaçu? Com a morte do meu avô, ele já era sabedor. Eles moravam em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E também chegaram até lá o meu pai, de origem paraguaia, de Juruti, que por motivos políticos, revolucionários, momentos de intranquilidade no país, ele foi mandado para os campos do Rio Grande do Sul. E assim ele chegou na fazenda do meu avô, chamado João Amâncio, e a minha avó, Eusébia Aires Amâncio, que era de origem indígena com espanhol, e ele de origem alemã. Com a morte, os padrinhos resolveram trazê-los para as terras doadas pela então colônia militar de Foz do Iguaçu. E assim aconteceu. Eles casaram em São Pedro, porque naquela época, aqui no Brasil, só em 1910 é que existia o casamento civil. Então, tornava-se difícil. Mas mesmo assim, eles casaram em São Pedro, na Argentina. E antes, porém, um tio do primeiro casamento da minha avó, um senhor chamado Trindade, esse tio viera para cá para receber essas terras que eram doadas pela colônia militar e uma espécie de kit. Esse kit constituía uma enxada oval, muitas escavadeiras, facão, machado e uma lamparina, porque nem pensar em energia elétrica nesta região. O matagal invadia e havia-se necessidade de trazer brasileiros para esta região. E o Rio Grande do Sul muito beneficiou nessa época, mandando os primeiros alemães para a nossa região. Meus pais chegaram aqui no dia 20, após o casamento, e esse meu tio, ele foi que primeiro construiu onde nós morávamos durante mais de 40 anos, na Avenida Jorge Schimmelfing, com a Edmundo de Barros, as primeiras casinhas de sapé. E assim eles viveram muitos anos. Mas como a minha avó era de origem indígena, ela transformou em casinhas de barroco. O barroco existia em Foz do Iguaçu. Só que, passados os anos, eles foram explorando a madeira, que era a quantidade era muito grande, e começavam a construir as casas com pequenos arbustos, com roliços de madeira, porque era impossível. Ainda não existia nenhuma serraria. E essas serrarias só vieram depois, quando as primeiras levas da colônia alemã que veio para Foz do Iguaçu. Após a chegada dos meus pais, meu tio chegou aqui em agosto de 1904. 1904. 1904. E o meu pai, meus pais, minha avó e mais 5 irmãs vieram, parte pela Argentina após o casamento e parte pelo Paraguai. As embarcações que os trouxeram chamavam-se chata, porque existia naquela época sobre o Rio Paraná. A maior parte da navegação era feita por navios argentinos. As chatas transportavam a erva mate e as rebocadoras transportavam a madeira em jangada. E eles, aproveitando essas chatas, vieram em grande parte, por isso que eles chegaram um tempo mais reduzido aqui em Foz do Iguaçu, na cidade de Porto Franco, e aportaram
Eles acreditam que foram um dos primeiros a portar no porto oficial, próximo ali da Marinha do Brasil, aqui em Foz do Iguaçu. Que maravilha essa história, né, Rita Araújo? Uma história que vem lá dos tempos idos, realmente, né? E nós sabemos pela história, professora Odete, que Foz do Iguaçu, que foi emancipada em 1914, né? Então nós estamos falando aqui da chegada dos seus avós antes disso, na época da colônia dos seus pais, antes da colônia, né, durante a colônia militar. E realmente a região era muito, era penoso chegar aqui, né? Nós tínhamos somente o rio mesmo, só os vapores que vinham e essas chatas que vinham da Argentina. Que vinham da Argentina. Só mais tarde que apareceu o Salto, a Cruz de Malta, e anteriormente, eu não conheci, foi o Tibiriçá, que afundaram sobre os rios do Paraná. E provavelmente a língua que mais se falava aqui era o espanhol até, né? Era uma mistura, porque já viviam aqui com meus grande parte de paraguaios. Então era uma mistura de Guarani, isso não era estranho, porque meu pai era paraguaio. Mas ele já falava conosco só em espanhol, ele não falava em Guarani. Embora meus irmãos mais velhos, eu sou formado por uma pequena família de 14 irmãos. Que maravilha. Então alguns, e foi bem dividido. 7 homens e 7 mulheres. A preocupação da minha mãe era a educação dos meus irmãos. Conosco, os últimos, já não havia mais essa preocupação. Então, os primeiros ensinamentos eles tiveram na Argentina. Depois, com a vinda dos religiosos, padres, para cá, Bom Senhor Guilherme, principalmente, que trouxe grande desenvolvimento. E meus pais casaram-se através dessa. Inclusive, a certidão de casamento, né, professora Odete, é assinada pelo Monsenhor Guilherme. Pelo Monsenhor Guilherme. Que chegou 1924. Aqui. Ele chegou aqui na década de 20, né? Nós já conversamos isso ele até chegou com em 20, não, ele o Bispo chegou Dom Laurindo. Em 22. E depois, em 24, ele voltou para fixar mesmo, dar uma estrutura mais religiosa. E os padres que vinham nessa época também aqui para a nossa região, eram a maioria também estrangeiros aqui, vinham de Posadas, vinham da Argentina. Mas a maioria que vinha eram alemães. Eram os alemães. Era uma colônia mais... Porque Foz do Iguaçu, se não for a Segunda Guerra Mundial, a colônia pioneira do século XX, do município de Foz do Iguaçu, deve-se aos alemães. Foram eles que deram uma certa estrutura, principalmente na área da pecuária, frutífera, porque era um tipo de... A economia é de subsistência. Então, eles vieram assim modernizar naquela época, como constituir estaleiros, como conservar os materiais, os alimentos, como plantar uma árvore. Então o benefício foi incalculável. Mas infelizmente a Segunda Guerra Mundial acabou. Grande parte eles indo embora muitas famílias, todas as famílias daquela época ainda existem familiares aqui em Foz do Iguaçu. Eles trouxeram aquela experiência que eles já tinham na Europa, né, da Alemanha. A maioria dos sacerdotes, eles falavam com uma certa dificuldade a língua portuguesa. Mas a gente entendia. E embora tivéssemos catecismo, eles não precisavam se voltar para nós, pois eles celebravam a missa de costa para os seus cristãos, né? O próprio Monsenhor Guilherme, né, era também daquela região leste europeu, alemão também. Exatamente. Mas ele tinha um coração muito grande e tinha um espírito de evangelizar além dos limites. Maravilhoso. E um grande empreendedor também, né? Porque ele visitou todas aqui, né? Criou a região, batizava, casava. Construiu o primeiro grupo escolar. Isso sem dizer que ele praticamente se locomovia aqui a cavalo, de carroça, né? Que aquele tempo não tinha transporte. Levava 20 dias, um mês para chegar à região ali próxima a Cascavel, próximo a Guaíra, nessas regiões. Isso, era muito, mas até Guaíra não era tão difícil, porque existiam as embarcações que chegavam até Porto Mendes.
depois do Porto Menos tinha um trem, e esse trem levava até Presidente Pitácio. Olha, eu vou pegar aqui vou cortar, vale a pena, hein, professora? Senão nós vamos aqui, Rita, o dia todo conversando com a professora. Não, mas é que a gente tem uma surpresa para ela vai ficar agora mais emocionada ainda, porque a música que o Márcio vai rolar aí, olha, Cascatinha e Inhana, Meu Primeiro Amor, de 1952. Mas tem uma curiosidade, professora. Na década de 80, a cantora paraguaia Perla, ela gravou uma versão desta música, cujo clipe foi filmado em uma matéria do programa Viva a Noite em Foz do Iguaçu, tendo como cenário o quê? A principal, Cataratas do Iguaçu. Maravilhosa, mas a gente vai na música que o Márcio vai rolar, é com Cascatinha e Ana. Essa é para a professora Maria Odete, com muito carinho, do Histórias e Memórias. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Histórias e Memórias. Que música maravilhosa, hein, professora Odete? O que lembra aí a senhora essa música? A história do meu primeiro amor. Não podia ser diferente. Eu vi a nostalgia, senti uma nostalgia aqui. E aproveitando já para mandar um bom dia, um abraço e um ótimo domingo para o nosso ouvinte Ademar, lá do Morumbi. Todo domingo aqui com a gente. Um abração para você, hein? Parabéns. Professora Odete, e o seu nascimento, professora Odete? Então nós temos aí 80 anos de história em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. Eu nasci com parto natural, embora a maior parte da minha família
quase todos, por assim dizer, menos eu, nasceram o parto com a minha avó, porque ela era a parteira daquela época, o parto era natural. E eu tive assim um privilégio, talvez por ser a 14ª, que a minha parteira que me trouxe ao mundo foi Dona Cândida Petris, também alemã, no dia 14 de dezembro de 1934. E eu fui registrada já no dia seguinte por meu pai, porque havia um questionamento no meu nome. Meu pai queria Maria Odete e minha mãe Maria Cristina. Ele foi imediatamente no dia seguinte, eu nasci às 3 horas da manhã, no dia seguinte, às 9 da manhã, ele estava registrando, Maria Odete Rolon. Daí, quando ele chegou na minha casa, ele disseram para minha mãe, eu não entendi muito bem, que eu acho que você queria mesmo que o nome dela fosse Maria Odete. Ela disse, não, o nome dela é Maria Cristina. Eu falei, não faz mal. Ela batiza-se com o nome de Maria Cristina. Ela falou, jamais isso vai acontecer. Então, houve uma pequena briguinha entre os dois. Uma pequena discussão do casal com relação ao nome. É o nome. Que beleza. E, professora Odete, a senhora tem uma vida toda ela dedicada aqui em Foz do Iguaçu, principalmente para a carreira de professora do magistério, na parte de cultura também da cidade, mas principalmente na parte de magistério. A senhora começou muito cedo, muito nova, dando aulas aqui em Foz. Eu comecei praticamente aos 16 anos. Só que o meu sonho, que também não realizou-se, eu não gostaria de ser professora, eu gostaria de ser farmacêutica. Talvez pela influência de uma amizade muito forte com a família do Sr. Tarquínio Santos. E eu via ele preparar remédios, dar remédio para as pessoas. Eu fui criando dentro de mim assim, um desejo imenso em ser, mas por questões financeiras na época, e vieram para cá. Eu sou da turma do primeiro curso sobre a qualificação do professor aqui na região, é chamado normal regional. Então, eu tinha qualificação para receber, durante um curso de 4 anos, o título de professora regente primária, que atuaria de 1ª a 4ª séries no antigo primário. E no grupo escolar Bartolomeu Mitre? Eu fui aluna, professora e diretora. Todos os cargos possíveis. Passei por todos. Então, curto um grande amor por esse colégio. E a senhora passou também depois secundário, né, para o colégio estadual também em Monsenhor Guilherme também. Isso. Eu comecei com ginásio, depois dei aula no científico, no clássico. O antigo científico. E com a reforma, que essa era a reforma Capanema. Depois veio a lei 4.000, o sistema 4.024. Então eu passei para o ensino primário, ensino médio, ensino médio, primário, ensino médio e o superior. E o superior, a senhora começou, teve contato também, fez o curso superior também, hoje é Unioeste, antigamente era a Facisa, né? Era uma faculdade. Eu me formei, porque eu sempre, de todos os surgimentos na evolução da educação iguaçuense, primário, depois o secundário, eu fiz a escola normal secundária. Aqui em Foz do Iguaçu, atual magistério. Depois eu fiz o ensino superior em Guarapuava, também da primeira turma, da Universidade atual de Guarapuava, Universidade Central do Oeste do Paraná. Você imagina, Rita, a dificuldade, né, que era na época. Se hoje já temos dificuldade com relação à educação, né, professora Odete? Imagina antigamente para você fazer uma faculdade, se sair de Foz do Iguaçu, ir até Guarapuava ou ir até Curitiba, né, para poder completar os seus estudos. Hoje, felizmente, nós temos aqui vários cursos, né, oferecidos, mas muita gente ainda tem que sair de Foz do Iguaçu ainda para completar seus estudos, né, professora? Infelizmente. Nesse setor, Foz do Iguaçu é uma pequena cidade um pouco esquecida quanto à parte da educação. Ou então, nós professores somos os grandes responsáveis. Eu acredito que somos nós. Porque na nossa época, nós tínhamos assim uma dificuldade enorme em recursos didáticos. Sim. Atualmente, o professor tem uma riqueza
desse avanço digital e não sei o que acontece. Somos mal pagos? Somos, porque nós merecíamos muito mais. No entanto, quando a gente escolhe uma profissão, a gente deve executá-la com amor. Que Olha bacana, só, que hein? mensagem, Isso é né? uma mensagem. Eu vou aproveitar, gente, antes de a gente ir para o intervalo, para fazer um convite novamente aqui, para vocês participarem do sorteio, é claro. Fanpage da Transamérica Foz, WhatsApp 8828-2828 e o telefone fixo, aquele que a gente gosta, né? 3028-2828. Ainda dá tempo, participe com a gente aqui e você vai estar concorrendo ao nosso sorteio aqui, tá? E antes de... Não, a gente já vai... Vamos por o intervalo, né, Márcio? Depois nós voltamos, tem tanta coisa. Voltamos já já. Transamérica. 10h31. Autoescola de Brito. Tire sua habilitação e concorra a uma super promoção. Autoescola de Brito. Ganhar uma moto Honda Zero, a sorte é sua, tá na mão. Faça sua carteira de motorista e concorra a uma moto CG Honda 125 0 km. Autoescola de Brito. Autoescola de Brito. Não perca a chance, entre nessa, matricule-se depressa. Autoescola de Brito. Tire sua habilitação com a promoção da Autoescola de Brito. Classificado entre os 4 melhores do futebol paranaense, o Azulão da Fronteira quer ir mais longe. Agora, o objetivo é chegar à decisão. Hoje, tem jogo histórico no estádio do ABC, com transmissão Transamérica. A partir das 5 da tarde, Foz Futebol Clube e Operário de Ponta Grossa. Oferecimento: Embalagens Paraná, Taco Jeans, Dourado Pesca Esporte, Autoescola de Brito, Cataratas Bowling Center, Destro Macro Atacado e Água Pureza Vital com a garantia Nestlé. Campeonato Paranaense de Futebol é aqui. Transamérica, a número 1 em esportes. Autoescola de Brito. Tire sua habilitação e concorra a uma super promoção. Autoescola de Brito. Ganhar uma moto Honda Zero, a sorte é sua, tá na mão. Faça sua carteira de motorista e concorra a uma moto CG Honda 125 0 km. Autoescola de Brito. Autoescola de Brito. Não perca a chance, entre nessa, matricule-se depressa. Autoescola de Brito. Tire sua habilitação com a promoção da Autoescola de Brito. O que eu escuto? Transamérica. Quer comprar barato com mais qualidade? Vem pro Destro, melhor preço da cidade. Não adianta rodar por aí sem saber onde ir. A melhor variedade com a maior facilidade. Só o Destro tem o melhor preço da cidade. Destro, comprar barato é aqui. Porcelanato esmaltado 60 por 60, 19,90 o metro. Porcelanato polido 62 por 62, 48,90 o metro. Conjunto sanitário 3 peças, R$149. Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões, Vila Fortes. 2102-2500. Comprar barato é assim que eu peço. Destro. Perdesco Eventos e Ono Music Hall apresentam Banda Malta. Dia 27 de junho. Prepare-se para delirar com a banda que conquistou o Brasil. Banda Malta. Informações sobre vendas de ingressos 3027-5700 ou pelo WhatsApp 45 9831 0181. Show assim tem carimbo. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Gente, nós vamos agora... Não, vamos, né? Vamos sim. Ai, vamos tá embora. Tão bom. Vamos tá demais aqui, né? É uma Toca em frente. Gente, o quadro, eu lembro que era assim... Hoje a participação do Watslide Nierádica e as goiabas no Rio Paraná. Inclusive, o Watslide é primo da professora Maria Odete Rolão. Meu Deus, que mundo pequeno em Foz do Iguaçu. Vamos lá, Márcio? Vamos lá.
Agora no Histórias e Memórias, eu lembro que era assim. Sobre a estrada que era da Marinha que ia para o porto. Essa estrada hoje, o prolongamento dela é da John Rover. Essa estrada que passa na frente do lado da prefeitura. Essa estrada, a gente naquela época ou era bicicleta ou a pé. Descia até o porto, que era o porto tinha travessia para o Paraguai, Porto Stroessner na época. E você ia a pé. A cidade toda descia até esse porto porque tinha areia. Antes da Itaipu as barrancas eram cheias de areia, então tinha praia. E todo mundo ia tomar banho de praia, tomar banho de sol aqui no porto. E no trajeto era cheio de goiabeiras, então o pessoal, além de tomar banho de sol, se alimentava de goiabas, de graça, né? Essa é uma pequena história aqui dessa área. Tá vendo, professor? Como é que era o Watslide? Watslide era, para nós, é uma família que eu vivo intensamente com eles. São primos de segundo grau, filho de uma prima muito querida, Laide Seixas Nierática. É verdade o que ele falou sobre essa rua que ia da Marinha até o Porto Oficial. Só uma pequena correção. A passagem era do Porto Oficial em frente ao Presidente Franco. Não era ainda Estrada. Estrada é Cidade de Leste. E tinha muitas goiabas. Além de comermos goiaba, recolhíamos as pessoas de antigamente, eles faziam muito doce, porque era muito difícil comprar. E o comércio ainda não avançava tanto nesse sentido. E as nossas mães, as nossas avós, eles faziam doce de goiaba. Tanto como geleia, como em calda, ou dentro de umas gavetas, que eram chamadas pranchetas, eles colocavam a goiaba como se fosse aquela goiaba de cascão. Tinha uma certa durabilidade. Como não tinha geladeiras naquela época, só veio depois, e quando veio depois havia dificuldade da maioria das pessoas aqui comprarem, ter esse equipamento de luxo, que hoje deixou de ser, com a graça de Deus. Eles construíam uma espécie de uma gaiola, só que o tamanho bem maior, cuja, ao invés de arame, eles colocavam uma tela. E assim eles penduravam próximas às janelas para que ventilasse e assim conservavam esses alimentos, porque eram consumidos pela família rapidamente. Essa rua, ela tinha uma tradição muito grande. A Marinha sempre localizou-se nesse lugar, que eu lembro, mas tinha uma senhora legendária aqui, a chamada Dona Berta. Era uma pessoa exótica, usava muitos vestidos e muitas fitas no cabelo, usava uma sombrinha, e quem mexesse com ela discutia, era brava, ou então, se ela gostasse da pessoa, era uma pessoa muito querida. Mas geralmente ela estava brava. E ela vendia os seus produtos, como ovos, bananas, como a minha avó, que vendeu muita banana para os navios argentinos. Ela oferecia e vendia em troca de alimentos, ou queria dinheiro para de vez em quando tomar também algumas pinguinhas. Mas essa fazia senhora, parte, né? Fazia parte. Mas essa senhora, quem cuidava dessa senhora mesmo, era o pessoal da Marinha. Que beleza, que história maravilhosa, né? E realmente essa região ali do Porto Oficial, chamado Porto Oficial, é uma das regiões mais antigas de Foz do Iguaçu. É a mais antiga. A colônia, a primeiro exército que veio para cá, se estabeleceu ali. As margens os navios vinham e encostavam, ancoravam ali. E todas as embarcações, o comércio, a madeira, toda saíram. Depois foram surgindo novos portos, né? Porto 1º de Maio, Porto Moleda, Porto Britânia,
Santa Helena. E veja, hoje em dia, atualmente, como é importante a localização desses portos, né? Hoje em dia, qualquer questão aí foi discutido agora, em função da reforma da ponte do Paraguai, até a revitalização do porto oficial também, novamente. Então, a posição estratégica para Foz do Iguaçu realmente é muito grande, né? Era muito grande, porque era um dos grandes meios de navegação, era um meio de transporte. E naquela época, como era muito difícil chegar até Curitiba, chegar até mesmo Guarapuava, quando inclusive o município pertencia ao município de Guarapuava, porque não havia estrada, havia picadas. Que esses pioneiros fizeram, graças a as ferramentas que traziam em suas bagagens, que eram de carroça, ou então recebiam da colônia militar. Que beleza. Professor Odete, realmente é um dicionário, né, sobre a história de Foz do Iguaçu. E tem uma curiosidade que eu queria perguntar para a senhora também, que a senhora conhece a história da primeira usina de Foz do Iguaçu. É verdade. A primeira usina de Foz do Iguaçu foi movida a vapor, a lenha, e era a vapor nas proximidades onde é um pouquinho mais abaixo, eu acredito, não lembro assim com certa precisão, onde hoje é a Câmara Municipal. E quem foi o primeiro eletricista foi o senhor Diego Vera, cuja família ainda vive aqui em Foz do Iguaçu e tem fotografias dessa primeira usina. Olha só, precisamos ir procurá-los aí, Rita. Essa família realmente é muito importante para a história. A família Diego Vera, E tínhamos energia das 6 da tarde, das 18 às 22 horas. Só que um fato curioso, ele dava um sinal 15 minutos antes para que todos pegassem suas lamparinas e mais tarde, a partir de 1924, 25, Petromax, que era um tipo de lamparinas, assim, um farol, vindos da Argentina. Então todos compravam, a iluminação era intensa e era muito boa. Porque foco para nós eram as lâmpadas. Só mais tarde, quando realmente todos começamos a usar a energia elétrica, é que passamos a chamá-lo de foco para lâmpadas. Olha só que maravilha, que informação valiosa. E depois, na década de 40, nós tivemos a usina do Parque Nacional, São João, né? Da Parque Nacional, infelizmente, é uma das coisas que eu gostaria de revê-lo. Eu nunca mais fui ao Parque Nacional. E também gostaria de ver o Museu do Parque Nacional, que na época eu já frequentava. Se existem ainda aqueles animais empalhados, aquele livro preto registrando as autoridades visitantes, como que ele está, porque ele é poucamente, senhor Pegoraro, divulgado. E isso seria uma curiosidade intensamente satisfatória para todo turista que chegasse até aqui. É verdade, o Parque Nacional tem suas histórias também, né? Nós estamos usina, principalmente, tentando registrar essa história, conhecer um pouco mais e trazer cada vez mais esses detalhes, né, importantes. Por isso o nosso programa aqui, né, Rita Araújo, Histórias e Memórias, faz parte dessa programação de resgate da preservação da cidade, né, e desses fatos importantes que aconteceram aqui em Foz do Iguaçu. Ok, já vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal, né, através do Facebook, curtindo aqui Histórias e Memórias, a Fabiana Crisa, um abração, Sandy Roser, William Gomes, Mita Cruz, a Mita Cruz, hein? Um abração para você, Mita. É a Gisele Pinheiro, Nato, Ju Silva, Joel da Silva Coelho, mas não é o nosso Joel, né? Tô brincando aqui, gente. E eu acho que vamos aproveitar, já vamos para uma... Lembrando o sorteio, né, do livro, né? Nós temos o sorteio do livro do Parque Nacional. É verdade, esse livro é um poder, hein, professora? Esse livro é maravilhoso, a senhora vai curtir assim, olha, de A a Z. Então, vamos primeiro para uma música, Márcio, e aí voltamos com a professora novamente. Nós vamos de Emilinha Borba, Benzinho, 1962. Emilinha Borba foi coroada em 1953 como a Rainha do Rádio, um concurso brasileiro de rádio extremamente, ela foi popular e com base em fãs fervorosos. Então, esta é a nossa Emilinha e sempre será a realeza do rádio.
histórias e memórias. Me atraiçoaram na cruz suave dos teus braços, foi que eu me perdi. Nasceu uma paixão enorme dentro do meu peito, e eu alucinadamente soluço por ti. Tu és a imagem pura do amor que eu quis. Amor é arma que maltrata e deixa cicatriz. Ardentemente beijo teu retrato que restou, pois o meu coração é terra que ninguém pisou. Faz um ano eu não esqueci, e rancor eu não guardo de ti. Foste a minha grande ilusão. És o amor que sempre desejei, morena. Amor é arma que maltrata e deixa cicatriz. Ardentemente beijo teu retrato que restou, pois o meu coração é terra que ninguém pisou. Faz um ano e eu não esqueci, e rancor eu não guardo de ti. Foste a minha grande ilusão. Sempre te deixei, moreno. Vamos continuar aqui então com a nossa entrevistada, professora Maria Odete Rolon, 80 anos de Foz do Iguaçu, contando aqui aspectos muito importantes, muito significativos da história da nossa cidade. E me parece que em 2012, professora, a senhora recebeu um título importante aqui de Foz do Iguaçu, né? Olha que beleza. Eu sempre fui envolvida na educação e tive a graça de receber esse título. Foi um dos momentos inesquecíveis da minha vida, não pela educação, que eu acho que eu devo ainda muito pela educação brasileira. Não fiz nada que deveria merecer tamanho título, mas eu recebi o título em homenagem aos meus pais. Que beleza. Prestou essa homenagem a seus pais? Prestei a homenagem póstuma aos meus pais. Que beleza. Importante a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, né, Rita, os nossos vereadores, reconhecer o trabalho, né, principalmente dos pioneiros, as pessoas que colaboraram Foi bom, bastante. Pegoraro, antes que eu esqueça, daquelas bem assim, aqui é tricotar, né? Pioneiros. Faz essa pergunta para a professora Maria Odete. O que são pioneiros, né? Pioneiros são aqueles desbravadores, aqueles que vêm encontrar obstáculos e resolver através da sua poderosa dinâmica de determinar alguma coisa, de algum objetivo que eles têm. É abrir estradas, enfrentar feras, enfrentar dificuldades, enfrentar todo e qualquer tipo de dificuldade, sem esmerecer, avançando sempre até chegar
ao objetivo desejado. Isso para mim é desbravador. O desbravador não é aquele que vem, que já existe uma rua, uma estrada cheia de pó, que é o pó vermelho, identificação da nossa região vulcânica e regional, com pedras, com matos, com cobras. Esse eu não os considero pioneiros. Pioneiro é realmente aquele homem que vem com sua família ou por acaso vem sozinho e constitui família, enfrentando sérios obstáculos para a sua própria sobrevivência. Olha, essa foi a melhor definição de pioneiro que eu escutei. Aplausos para a professora Odete. Muito bom, professora Odete, a senhora estar aqui conosco, passando essas informações, revelando essas questões históricas de Foz do Iguaçu. Eu tenho uma pergunta para a senhora, não é uma pergunta, uma colocação, nosso bate-papo aqui, né? Dentro da sua área de atuação, a senhora que trabalhou muito com educação aqui em Foz do Iguaçu, muito ligada na área de cultura, de literatura, o que a senhora gostaria de ver implantado e em funcionamento nessa cidade de Foz do Iguaçu? Um museu. Olha só. O museu é uma parte necessária. É uma história contada, vivida, para que as gerações não se percam e saibam que o que vale na vida do homem são as suas raízes. Não importa de onde ele vem, o importa que ele alcance aquilo que ele quer ser. Que beleza. A minha pergunta não é bem isso? Não, exatamente era isso. Eu desejava ouvir da senhora o que realmente a senhora, pela sua experiência de vida, pela sua vivência aqui em Foz do Iguaçu, gostaria de ver implantado em funcionamento na cidade. Também é o meu desejo, do Jorge Pegoraro, acredito que também é o desejo da Rita Araújo. Nós imaginamos que um museu municipal, né, um museu da cidade de Foz do Iguaçu, contando todas essas ricas histórias da cidade, poderia ser até um ponto turístico muito visitado na cidade, né? Aproveitar esses mais de 1,5 milhão de turistas que vêm aqui visitar as Cataratas do Iguaçu todo ano também para ver um excelente museu. Que maravilha, hein? Rita, vamos pedir para ela fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio do livro, então, porque o tempo corre. Corre, a professora Odete escolhe, Lu registra aqui, tudo registrado, né? A Luciana não perde tempo aqui. Aqui não. Aí a professora vai fazer uma escolha ali, não é? Do ganhador hoje desse maravilhoso, você viu? Veio bem com as nossas... Um museu, gente, é tudo que a gente pede, não? Que sonho de consumo. Ai, que maravilha. Mas enquanto isso não acontece, nós temos o nosso, no Parque Nacional. Vamos lá, gente, tá lá. Vamos ver quem é que a professora Odete sorteou aqui. Maria Silva, parabéns. Você é sorteada deste domingo aqui do Histórias e Memórias. Você vai ganhar um belíssimo livro. Parabéns. Depois você me conta a história. Olha só. O Márcio tem até aplausos aqui para Dona Maria. Para Maria Silva. Obrigado, Dona Maria Silva, pela audiência. Espero que esse livro seja muito bom para a família, que conheça um pouquinho mais da história do Parque Nacional do Iguaçu. Então, vamos aproveitar, já que o programa está no final, vamos agradecer a presença da professora Maria Odete Rolon. Olha só, olha a música. Olha ele está empurrando. Ele está empurrando. Gente, até então, hein? Vamos lá. Nós vamos assim de trem, fala do futebol, porque eu não entendo Hoje nada. Nós vamos no futebol, hoje à tarde, 18h30, lá no estádio do ABC. A Transamérica Foz, com sua equipe riquíssima de futebol, já vai estar lá a partir das 17 horas. Muito obrigado, professora Maria Odete. Sua voz aí para um bom domingo, por favor. Eu agradeço de coração por essa oportunidade de saber que existem pessoas aqui em Foz do Iguaçu interessadas em realmente ouvir pessoas que aqui viveram desde do início do século XX até a atualidade. Eu quero agradecer a todos aqueles que vieram para cá, quero agradecer à Rádio Transamérica, aos convites da Maria Rita de Araújo e do seu Pegoraro. Infelizmente,
se tiver uma outra oportunidade, eu gostaria de falar mais sobre o Parque Nacional, sobre Foz do Iguaçu, porque eu tenho muitos documentos históricos em que, se eu aqui vier, eu falarei parte com embasamento em documentos históricos e outra parte, principalmente, vividos por mim e pela minha família. Muito obrigada pela essa oportunidade e espero que o sucesso não seja apenas um começo, mas seja interminável, porque é isso que Foz do Iguaçu, que é uma cidade, como cidadã iguaçuense, ainda é um município sem história. Muito obrigada a todos os rádios ouvintes. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias.